Conforme examinamos as palavras da verdade sobre Melquisedeque e a Páscoa, vamos confirmar através da Bíblia a natureza da bênção de Deus que a Páscoa contém. Na Bíblia, Jesus é descrito como o Cordeiro, o Bom Pastor e o Profeta. E também é descrito como o Sumo Sacerdote. O Sumo Sacerdote é a figura principal que preside os sacrifícios. Então, por que Jesus recebeu o título de Sumo Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Esse título não é dado sem um motivo. Ele é dado por causa da conexão vital entre Melquisedeque e a salvação do povo celestial. Por que isso? Hoje, vamos descobrir a verdade da Páscoa através de Melquisedeque. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho. Aqui, quem é o filho? Refere-se a Jesus. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ou seja, pelo sofrimento na cruz. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o que ele se tornou? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A obra que Jesus fez foi para a nossa salvação. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: Aos que o aguardam para a salvação. Quantas vezes ele aparecerá? A Escritura ensina, aparecerá a segunda vez. O propósito de Cristo em vir a esta terra, tanto em sua primeira como em sua segunda vinda, é o mesmo: libertar a humanidade do poder do pecado e da morte, e salvar aqueles que estão presos ao pecado e à morte. Então, o que significa que Deus, que veio a esta terra para nos dar a salvação, tem o título de sumo sacerdote? Qual o papel de um sacerdote? O papel do sacerdote é oferecer sacrifícios. Nos termos de hoje, podemos entender o sacrifício como o culto. Ele oferece culto a Deus. Embora Jesus seja Deus, que merece ser servido por toda a humanidade, ele veio a esta terra na posição de sumo sacerdote para nos ensinar o caminho de adoração através do qual podemos ser salvos. Em que ordem ele é o sumo sacerdote? Está escrito: ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vamos primeiro examinar a Bíblia para entender quem era Melquisedeque. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe. O que ele trouxe? Ele trouxe pão e vinho. O que ele era? Era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando vitorioso da batalha, encontrou Melquisedeque, que trouxe uma oferta de pão e vinho para abençoá-lo. Naquela época, o sacrifício comum feito pelos sacerdotes envolvia o derramamento de sangue. Era comum oferecer a Deus o sangue de uma ovelha, um bode ou até mesmo uma pomba. Porém, Melquisedeque usou pão e vinho. Isso foi bastante incomum. Não era o método comum de oferecer um sacrifício.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Vamos ler o versículo 18 de novo. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Dízimo se refere ao dízimo. Para quem esse dízimo, uma oferta destinada a Deus, foi dado a Melquisedeque. A Epístola aos Hebreus, capítulo 5, declara que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, quando Jesus oferece um sacrifício, ou seja, quando cultua, o que deve trazer? Vamos encontrar a resposta em Mateus, capítulo 26. Vamos ler o capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Vamos para o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, ele tomou o cálice com o vinho da Páscoa e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. É por isso que Jesus é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Através da Páscoa, ele deu graças pelo pão, dizendo: Isto é o meu corpo. Depois, ele pegou o cálice de vinho, deu graças e nos ensinou, dizendo: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. É por isso que a Bíblia explica a relação entre Melquisedeque do Antigo Testamento e Jesus Cristo, o Melquisedeque do Novo Testamento, como uma sombra e realidade. Através do culto estabelecido por Melquisedeque, Deus está nos ensinando hoje que, através do pão e do vinho, Ele nos dá as preciosas bênçãos do perdão de pecados, da vida eterna e da libertação dos desastres. Assim como Abraão recebeu as bênçãos físicas com pão e vinho do Melquisedeque físico, hoje estamos recebendo a bênção da vida eterna e o perdão de pecados através de Jesus Cristo, o Melquisedeque espiritual.